Olá, sejam bem-vindos a uma emissão especial no Dia da Solidariedade e em direto para todo o país. A partir dos estúdios da SIC aqui em Paço de Arcos, vou estar eu e a Patrícia Carvalho na redação do Expresso. Olá, Patrícia! Olá, Liliana, boa tarde e boa tarde a todos os que nos estão a acompanhar. Daqui a pouco vamos estar em direto aqui da redação para uma breve conversa com os nossos convidados. Vale a pena, por isso, continuarem connosco. Até já. Até já, olha, quero que saibas que gosto imenso de estar neste projeto contigo. Nunca trabalhámos juntas, é a primeira vez, vai correr tudo bem de certeza. Até já, até já. Desde 2010 que o BPI utiliza estes prémios para apoiar a sociedade, melhorando a qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social. E ao longo destes últimos anos foi possível apoiar, através da ajuda a estas instituições, mais de 153 mil portugueses com um investimento global de 3,75 milhões de euros. Hoje vamos percorrer os 5 prémios, projetos de 5 áreas de intervenção e temos a acompanhar-nos as 131 instituições premiadas. E vamos começar já pelo Prémio Infância, que apoia projetos que facilitam o desenvolvimento integral e a saúde de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E começamos por vos mostrar 3 exemplos nesta área. O projeto Está-se Bem é um projeto que vai ser dinamizado aqui no bairro da Quinta da Fonte da Prata pela Fundação Santa Rafaela Maria, que já desenvolve aqui vários projetos. É um projeto que tem 3 dimensões importantes. Uma é o trabalho com as famílias. Vamos tentar criar aqui uma equipa de apoio à família que integre o apoio social, o apoio psicológico, o apoio ao emprego e que trabalhe com a família e com a sua dinâmica desta forma estruturada, integrada, aumentando o seu bem-estar. A criação de serviços especializados, como o apoio psicológico e a terapia da fala, que vão muito ajudar as crianças com quem já trabalhamos a superar as suas dificuldades emocionais e de aprendizagem. Estes serviços estão pouco acessíveis à população e, por outro lado, vai-nos permitir aqui este prémio alugar um espaço que nos vai permitir ter mais crianças e diversificar estas atividades, tal como a contratação destes recursos humanos específicos que precisamos para desenvolver estas atividades. A Casa do Povo de Óbidos tem como valências a creche de infância e tem também no serviço de apoio a domicílio na área da terceira idade. Esta candidatura vem no seguimento de uma necessidade que eu senti como técnica da CPSJ de Óbidos e também do meu projeto de mestrado, quando realizei um levantamento. Basicamente, o projeto pretende ser no domicílio das famílias, de forma individualizada, e que pretende capacitar as famílias com competências ao nível da parentalidade, a nível pessoal e social, tudo para a melhoria da qualidade de vida das crianças e dos adolescentes. Com este apoio vai ser possível nós contratarmos as pessoas que vão ficar afetas a este projeto para fazer esta intervenção junto da família. O Prémio BPI La Caixa irá contribuir para uma maior equidade de acesso a tratamentos e terapias de saúde, pelo menos terapias não invasivas, como é o caso do Snuslan. Iremos replicar o nosso projeto piloto, feito numa escola do Conselho e que de facto teve resultados amplamente positivos, e também a nossa ampla experiência em ambiente hospitalar. Assim, poderemos contribuir para um maior acesso de todo o distrito de Coimbra, dar mais ajuda a equipas multidisciplinares e equipas de ensino especial em cada uma das escolas que nos solicita e, de uma forma geral, contribuir para uma vida mais saudável, mais feliz destas crianças. Neste Video Wall temos mais de 100 instituições premiadas e que serão chamadas a participar nesta emissão. Olá a todos, muito obrigada por estarem connosco e vamos já, sem demoras, em direto para uma delas em Montemor o Velho, distrito de Coimbra, para a Santa Casa da Misericórdia. Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vinda.
Como é que se chama? Sim, Sandrina. Sandrina, parabéns por terem recebido este Obrigada. prémio. Este ano está tudo muito complicado e para vocês ainda mais. Está, tivemos de nos adaptar, mas acho que isso é comum a todos. Todos tivemos de nos adaptar e continuar a fazer aquilo que sabemos fazer, que é o apoio às famílias. E quais são os próximos desafios, Sandrina, para ajudar os pais neste novo ano? É assim, neste novo ano temos de trabalhar muito as competências escolares das crianças, porque os pais de repente depararam-se com uma realidade diferente que é ter os filhos em casa. E muitos deles não têm esta capacidade de os apoiar ou de conseguir apoiar nesta fase. E é por aí que estamos agora a começar a intervir. É apoiar nas rotinas, nos trabalhos de casa e na organização do ano letivo. Muito obrigada por ter estado connosco. Parabéns mais uma vez e um fantástico 2021 para todos nós. Obrigada. E de Montemor vamos já diretamente para Évora, para a Cercimor. Boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Parabéns, estou a falar como é que se chama? Susana Gonçalves. Olá, Susana, e é só parabéns. Que estamos no distrito de Évora, mas estamos mais concretamente em Vendas Novas. Pronto. Agora a nossa instituição, a Cercimor, seja em Montemor. Em Montemor, o nosso projeto é aqui em Vendas Novas, está a ser aqui. Então um beijinho para Vendas Novas e parabéns por esse projeto. Este projeto pretende combater o insucesso escolar, o que terá sido mais difícil de fazer este ano, porque devido à pandemia e o distanciamento complicaram tudo. Complicaram ainda mais. É verdade. Como é que se conseguiu dar a volta a isto, também, Susana? Como todas as outras entidades, efetivamente nós tínhamos também aqui uma área que seria desenvolvida no Centro de Saúde e essa também teve que ser adaptada, mas conseguimos e estamos a conseguir, neste momento estamos a fazer rastreios de desenvolvimento em diversas áreas. Dos 0 aos 2 anos estamos a fazer um rastreio a nível do desenvolvimento global, dos 3 aos 6 estamos a fazer rastreios ao nível de terapia da fala e de motricidade global, motricidade fina. O objetivo é realmente identificar aqui as dificuldades que vão surgindo para depois deixar alguns materiais construídos para poderem ser utilizados para a estimulação, para promover o desenvolvimento e evitar futuras necessidades educativas especiais. Temos também outra vertente, que é o Mindfulness, que está a ser desenvolvido nas salas de jardim de infância, aqui também com uma perspectiva mais de promover o relaxamento, o pensamento, a calma, diminuir aqui alguns comportamentos de ansiedade. Está a ser espetacular, está a correr muito bem. Estamos a conseguir conjugar tudo com o Covid. Que bom ouvir isso. Eu desejo que esses objetivos sejam todos alcançados. Fica aqui um beijinho e um bom 2021. Ao longo desta missão vamos ter ainda mais convidados para nos ajudar a refletir sobre os desafios do setor social. O primeiro convidado é Artur Santos Silva, Presidente Honorário do BPI e curador da Fundação La Caixa. Muito boa tarde, Dr. Artur Santos Silva, bem-vindo. Começo por lhe perguntar, nestas áreas tão vulneráveis, quais são os principais desafios hoje em dia? Um grande gosto para mim estar a participar neste evento em que vão ser distinguidas cerca de 130 instituições do terceiro setor que têm tido um papel importantíssimo em resolver problemas das áreas mais vulneráveis da nossa sociedade. O setor social neste momento tem desafios muito sérios, o primeiro dos quais é combater a situação de pobreza no nosso país. Nós temos quase 1 em cada 5 portugueses a viver em situação de pobreza. Portanto, eu acho que o setor social, o desafio mais importante que tem é ajudar a combater a situação de pobreza em que está uma parte muito relevante da nossa população. Outra área também de grande importância e que nós temos vindo a distinguir é a área dos séniores. Como se viu, infelizmente, nesta pandemia, as pessoas mais atingidas, por razões
já naturais são as pessoas mais velhas, mas pessoas mais velhas que estavam a viver pouco enquadradas pela família, pouco enquadradas por amigos, em lares e, portanto, numa situação de alguma assistência, mas de grande solidão. Portanto, outra área muito importante é ajudar a combater a situação em que estão pessoas de idade, e Portugal tem uma das populações mais envelhecidas da Europa e, portanto, ajudar a resolver o problema dessas pessoas. Outro ponto muito importante para o setor social é o da capacitação dos seus dirigentes. Há realmente pessoas extraordinárias que estão a gerir as instituições do terceiro setor, mas a gestão de instituições do terceiro setor levanta desafios ainda mais sérios do que levantam a vida de uma empresa, a gestão de uma empresa, mas os problemas de sustentabilidade das instituições do terceiro setor obriga a uma grande capacidade de gestão. Portanto, outro dos desafios do setor social é o de melhorar a capacidade de gestão dos seus dirigentes. E eu acho que estes são os desafios mais relevantes que o setor social tem neste momento para enfrentar. E que projetos novos estão a preparar? O mais importante projeto novo que temos neste momento em mãos é o de implantar em Portugal o programa Pró-Infância. O programa Pró-Infância visa ajudar a que crianças, desde que nascem até ao fim da idade jovem, até aos 18 anos, o que é que pode ser feito para melhorar o seu bem-estar, a sua saúde, a sua educação. Porque o que se fizer desde as idades mais jovens, o que se fizer vai ter repercussões em toda a vida das crianças. O mais importante programa que a Fundação tem em Espanha, onde investe mais de 50 milhões de euros por ano, é o Pró-Infância. E, portanto, nós estamos a lançar, já iniciamos, um programa em Portugal, 3 projetos piloto, um em Lisboa e outro no Porto. Em Lisboa são as freguesias de Santa Clara, Marvila e Penhas de França. No Porto, Ramalde, Lordelo e Campanhã são as freguesias onde há mais vulnerabilidade em crianças a viver e jovens a viver em situação de pobreza, e nós estamos a estudar 50 famílias em cada uma destas freguesias, portanto pais e filhos, e ver em que medida é que nós podemos, aplicando os nossos métodos, ajudar a combater todos os problemas que este agregado tem de pais e filhos a viverem em situação de pobreza. E, portanto, queremos que trabalhem mais em cooperação e em rede com outras instituições semelhantes, e queremos também que trabalhem em rede com as instituições de educação, com as instituições de saúde e com as autarquias locais. E, portanto, estes concursos que nós fizemos para projetos piloto, 3 no Porto e 3 em Lisboa, foram escolhidas instituições do terceiro setor que nós vamos financiar e ajudar a tratar este tipo de problemas. Portanto, este é um projeto novo, muito importante. Para os séniores, também vamos lançar projetos piloto em Lisboa e no Porto, porque é também um dos principais programas que a Fundação La Caixa tem. Finalmente, salientaria o projeto Incorpora, que é um projeto que visa integrar no mercado de trabalho pessoas que estão ou por incapacidades físicas, psíquicas ou mentais, ou por estarem sujeitos à violência doméstica e não terem habilitações, ou serem presos que estão a acabar de cumprir pena e é fundamental integrar no mercado de trabalho, ou pessoas que têm idade já mais avançada, mas que ainda têm idade ativa e que estão há muito tempo fora do mercado de trabalho,
portanto, este programa incorpora, é um programa que já está, para que está mobilizada um conjunto de cerca de mais de 50 organizações do terceiro setor e que, desde o seu lançamento, já conseguiram 2.000 empregos e queremos agora fazer um novo projeto piloto exatamente só para as pessoas que estão a acabar de cumprir pena e que nós queremos vir a integrar no mercado de trabalho. É um projeto piloto que temos com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Vamos também lançar no Banco BPI um programa de voluntariado e, portanto, fazer com que os nossos colaboradores que queiram ser voluntários de projetos das organizações do terceiro setor o façam. Com um acordo que temos com a Universidade Nova, vamos ter uma avaliação de todas as instituições, perto de 500 instituições que nós financiamos através dos prémios. Que impacto é que tiveram na sociedade os seus projetos e essas instituições? E esta é a grande agenda imediata da Fundação. Muito obrigada por ter estado connosco. Até uma próxima oportunidade. E muito gosto. E é um dia de trabalho muito bom para todos e mais uma vez as minhas felicitações aos vencedores, que este ano temos que celebrar e conviver desta maneira remota, mas não queremos deixar de o fazer. Para o ano será completamente diferente e partimos já para a segunda categoria, o Prémio Séniores, que apoia projetos que promovam o envelhecimento ativo, saudável e em casa de pessoas com idade superior a 65 anos em situação de vulnerabilidade social. E mostro-vos imagens de uma reportagem que fizemos nas últimas semanas. Alzheimer Portugal é uma IPSS de âmbito nacional, tem 33 anos, intervém na área das demências, promovendo a qualidade de vida e os direitos das pessoas com demência e dos seus cuidadores. O projeto Estreitar Laços é um projeto que visa humanizar um modelo de cuidados para pessoas com demência, essencialmente valorizando o seu direito ao movimento, à ocupação, à expressão dos afetos. O Prémio BPI La Caixa vai permitir a certificação internacional dos nossos 4 centros de dia e da nossa RPI com o selo de modelo de cuidados sem contenção das demências e ainda criar um manual de boas práticas sobre este modelo de cuidados que seja facilmente replicável pelas outras instituições. É possível cuidarmos bem das pessoas com demência sem contê-las. Este é o mote do nosso projeto. Sem amarras, estreitarmos laços com as pessoas com demência. O Centro de Promoção Social é uma instituição particular de solidariedade social, tem serviço de apoio domiciliário, centro de dia, creche e escola profissional e um gabinete de apoio a projetos e formação. Com a pandemia, as vulnerabilidades dos nossos utentes tornaram-se mais evidentes e daí surge a necessidade da criação de um projeto que visasse, por um lado, a continuidade dos serviços de animação e de acompanhamento técnico no domicílio e, por outro lado, a criação de um espaço que permitisse a manutenção da condição física dos utentes. O Prémio BPI La Caixa vem contribuir para a aquisição de tablets para serem utilizados no centro de dia ao domicílio e para a reabilitação de um espaço a que chamaremos Centro Sénior Fitness and Spa. O Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Luz é uma IPSS que nasceu em 1981 e gera 3 estruturas residenciais para idosos, 2 aqui em Santa Clara de Louredo e uma na localidade de Albornoa. O projeto Mais Saúde e Movimento, o novo espaço de fisioterapia para todos, surge da necessidade de alargar as respostas desta instituição aos utentes, através da criação de um espaço equipado para a realização de sessões de fisioterapia e de terapia ocupacional com vista à estimulação física dos idosos,
tendo por base um plano individual de reabilitação. O Prémio BPI La Caixa vai permitir que seja adaptado um espaço através de obras de remodelação e aquisição de equipamento. E vamos já para o Centro Paroquial do Estoril, que procura ajudar os mais velhos com novas tecnologias. Olá, obrigada por estarem todos presentes. Vamos ver quando é que temos aqui alguém para conversar. Olá! Boa tarde! Posso saber como é que se chama? Boa tarde. Mariana, obrigada por estar aqui connosco. Consegue contar-nos assim um bocadinho do que é que fazem com os séniores nesta fase em que não é aconselhado sair de casa? Nós, graças a Deus, já abrimos o centro-dia, portanto, muito devagarinho, estamos a voltar a reintegrá-los no nosso centro-dia, que é uma grande felicidade. Mas para os que ainda não podem vir, temos o centro-dia em casa. Mal começou o estado de emergência, levámos todos os serviços do centro-dia à casa dos nossos séniores. E depois surgiu a ideia de os acompanharmos de uma forma mais próxima e criámos o projeto Distância Zero, que ganhámos no Prémio BPI, que tem a ver com a construção de uma plataforma que vai permitir que estejam mais próximos de nós, não só agora, durante a pandemia, mas também mesmo mais tarde, no futuro, quando não possam vir aqui ao nosso centro-dia, podem sempre acompanhar-nos de casa. Tão bom, Mariana. Olhe, um beijinho, obrigada por ter estado aqui connosco e parabéns pelo vosso trabalho, continuem assim e até para o ano. Do Estoril, obrigada. Estava a dizer que do Estoril vamos para a Covilhã, distrito de Castelo Branco, para um projeto onde o apoio aos mais velhos se cruza com a Universidade da Beira Interior, da Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense, acho que é assim que se diz. Vamos ver. É assim mesmo. É assim mesmo? Olá, muito boa tarde. É assim mesmo, está correto. É assim mesmo. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Deixe-me dizer... É um prazer. Bom, a Mutualista Covilhanense trabalha efetivamente com as populações mais idosas. Nós somos um concelho que temos 18 mil pessoas acima dos 65 anos e 2 mil dos quais vivem isolados, sozinhos. E, portanto, esta é uma preocupação premente nestas zonas. Este projeto vai nos permitir ajudar as pessoas que estão isoladas, levando-lhes alguns serviços básicos de higiene, de farmácia, de acompanhamento médico, mas neste projeto metemos um projeto inovador, que é, juntando a Universidade e um departamento de informática, criarmos uma aplicação que podemos monitorizar os idosos nas suas casas, saber qual é a umidade, a temperatura, se há gás, ou seja, um acompanhamento à distância, mas que nos permite saber se estão em segurança e que nos permite ir mais longe, monitorizar até a própria pessoa, saber o seu batimento cardíaco, saber a temperatura corporal, e isso permite-nos à distância estar mais atentos ao que se passa com aquele idoso e poder agir com mais rapidez quando é necessário. Para isso, temos uma equipe que está a ser formada para fazer este acompanhamento e poder dar respostas muito imediatas a situações de fragilidade e situações de emergência. E já têm aqui novas ideias de como é que vão implementar todo este serviço de tecnologia no próximo ano? Vai ficar assim? Vai ter evolução? Como é que estão a pensar fazer tudo isso? Neste momento estamos ainda na fase de implementação e aqui eu quero sublinhar a importância da Universidade da Beira Interior, que está a colaborar connosco, quer no Departamento de Informática, sobretudo o núcleo de Next Generation Networks, que trabalhou neste projeto, mas também a Faculdade de Medicina, através dos seus alunos, que colaboram com as nossas equipes e acompanham as nossas equipes no terreno. E isso tem sido uma mais-valia. É um projeto que está a ser implementado agora, que vai ser implementado ao longo do próximo ano para atingirmos cada vez mais lares, cada vez mais idosos. Nada como uma sinergia entre as pessoas e as instituições. Muito obrigada por ter estado connosco. Boa sorte, que continue tudo a correr pelo melhor. O nosso próximo convidado é alguém que tem assistido ao longo das últimas décadas à evolução do país, o professor António Barreto. Muito boa tarde, professor António Barreto. Como é que viu este ano que passou?
Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Tenho muito prazer em estar convosco, com a La Caixa, com o BPI, com o Expresso, com todos os que estão envolvidos neste Dia da Solidariedade Internacional. Muito boa tarde a todos. Foi um ano muito difícil, que não acabou. Vai ser um ano longo de muitos mais meses. Tudo foi posto à prova. As instituições, os serviços públicos, as pessoas individualmente, as famílias, as ciências da saúde, a solidariedade, a política, foi tudo posto à prova. E ao fim de um ano, não é possível classificar de uma só maneira, dizer correu tudo bem ou correu tudo mal. Os resultados foram diversos, há exemplos de tudo. Há exemplos de desigualdade muito agravada ou de pobreza agravada. Há exemplos de pobreza exposta que não se conhecia ou se conhecia mal ou mais exposta do que em situação normal, mas também há muitos exemplos de solidariedade de pessoas, de instituições, de gestos de generosidade e de pessoas responsáveis que sentiram que estavam responsáveis particularmente durante este período. Não é possível dizer que tudo correu bem ou que tudo correu mal, estou-me a repetir, mas as grandes provas da humanidade e da sociedade são exatamente isso. O que corre bem e o que corre mal, o que podemos aprender com o que correu bem e com o que correu mal. Temos a certeza hoje, eu tenho a certeza, sem ser mais uma daquelas pessoas que sabe tudo sobre a Covid, mas eu tenho a certeza que houve muito má gestão de muitos aspectos relacionados com a informação, a comunicação, o tratamento, o acesso aos serviços, mas também houve muito improviso salvador, improviso de médicos, de enfermeiros, de bombeiros, de pessoas nos seus bairros, em suas casas. Foi esta mistura que deu uma enorme riqueza de ensinamentos para o futuro e que nós precisamos de aprender. Também houve aproveitamento político, com certeza, sempre, em todas as circunstâncias, mas também houve muitos gestos quase anónimos e silenciosos de generosidade. É um ano de grande sofrimento, como raramente se tem visto na história de Portugal, mas também foi um ano de muito rico de ensinamentos para o futuro, espero eu. Há alguns anos escreveu para a televisão os documentários Portugal, um retrato social. Haverá um Portugal diferente quando esta crise passar? Eu sou um bocadinho cético em relação às consequências de mudança muito rápidas depois deste ano e depois de passar a crise, talvez para o ano que vem. Entre hoje e há 10 ou 15 anos, quando eu fiz o Portugal Retrato Social, houve alguma mudança, mas mais lenta do que no passado. Nos últimos 20 ou 30 anos a mudança foi muitíssimo rápida, mas a última década, com as crises económicas e financeiras, sobretudo, crise política, as coisas moderaram e Portugal estagnou um bocadinho. Agora abriu-se esta discussão que consiste em saber se depois de terminada a crise da saúde e do tratamento e a crise sanitária, como é que nós vamos reagir, como é que o país vai reagir e se vai haver muitas mudanças importantes na sociedade, no Estado, na administração pública. A curto prazo, eu penso que não vai haver muitas mudanças. Porque as pessoas que agora, o grande sofrimento das pessoas é querer sobreviver, é reorganizar-se, recuperar meios, recuperar saúde, recuperar bem-estar, rendimentos. As pessoas precisam de reencontrar as suas vidas e muitas vezes reencontrar as suas vidas é fazer aquilo que sabem fazer, é fazer aquilo que faziam antes e que sabem fazer. Talvez depois, com os ensinamentos que nos ficam, com as novas experiências que foram tentadas nas empresas, na administração pública, nas escolas, nas televisões, nos jornais, etc. Talvez depois
com gradualmente possa haver mudanças importantes. Toda a gente pensa que no teletrabalho vai haver mudanças importantes e não se sabe muito bem como é que vão ser as coisas, mas toda a gente pensa que vai ser diferente no futuro. Eu penso que sim, mas eu ponho à cabeça, não a necessidade de mudança, que parece uma coisa mitológica, à cabeça eu ponho a necessidade de sobreviver e de se reorganizar. As pessoas e as famílias querem se reorganizar. Olhando para 2021, qual é que é a mensagem que gostaria de deixar às instituições e a quem nos está a acompanhar? A mais importante, para mim pelo menos, eu gostaria que cada vez mais as pessoas admitissem que, além de negativa e dramática em si próprias, a desigualdade social e a pobreza, mas que a desigualdade social e a pobreza, além de serem negativas e condenáveis, são também ameaças à liberdade e à democracia. É muito frequente ouvir-se separar as questões da liberdade por um lado, da desigualdade por outro, ou igualdade por outro, e que a pobreza não tem de relações diretas ou imediatas com a liberdade e com a democracia, mas tem. Dentro de um sistema democrático, e o nosso não é um sistema democrático muito consolidado, com muitos anos, como se pode dizer, não tem muitas horas de voo, é uma democracia relativamente nova comparada com outras do resto do mundo. Quando surgem situações de profunda desigualdade social, económica, quando há casos como se verificou neste último ano, de pobreza real, de desemprego, de falta de apoios mínimos para os serviços, quando se percebe isto, percebe-se que também as liberdades e a democracia podem estar em causa. E, portanto, que a luta contra a desigualdade ou a luta contra a pobreza não são apenas uma escolha facultativa de cada um de nós, não são apenas uma decisão individual ou uma decisão familiar ou pessoal, são também cadernos de encargos, chamamos assim, das instituições públicas e privadas. Se a solidariedade e a luta contra a desigualdade e contra a pobreza forem assumidas como escolhas, mas também como opções das instituições, eu creio que é também outra receita para o êxito futuro. Nós, nesta situação de crise, teve-se a plena consciência, é como quando uma fotografia antigamente, que entrava naquelas baldes, lentamente a fotografia começava a aparecer a partir do negativo. Uma crise como esta fez algo de parecido, revelou mais nitidamente as dificuldades no acesso à saúde, as dificuldades no acesso à educação universal, dificuldades sociais. Para uns tudo é um pouco mais fácil e um pouco mais difícil. O acesso social, à reforma, o apoio aos idosos, viu-se o que se passou nos lares, ou o que se está a passar nos lares de idosos, por exemplo. E volta a consistência, a consolidação das instituições públicas é indispensável para lutar contra a desigualdade e contra a pobreza. Muito obrigada, professor António Barreto, é sempre um gosto ouvi-lo. Até uma próxima oportunidade. Hoje, dia 20 de dezembro, é o Dia Internacional da Solidariedade e temos pela primeira vez numa emissão inédita mais de 100 instituições sociais que trabalham todos os dias para ajudar os que mais precisam. Esse é também o objetivo do Prémio Solidário, que apoia projetos que promovam a transição e a reinserção na vida ativa de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade. A
Aproximar é uma cooperativa de solidariedade social que tem como missão valorizar o capital social e humano das pessoas, das comunidades e das organizações. O Passaporte para a Empregabilidade é um dos programas da Aproximar e é um programa que nós implementamos em contexto prisional. O objetivo deste programa é capacitar pessoas que estão privadas da sua liberdade com competências para a empregabilidade e, simultaneamente, trabalhamos outras competências, como as competências pessoais e sociais. Neste programa também capacitamos pessoas voluntárias para potenciar o seu processo de reinserção social. O BPI da Caixa vem trazer a possibilidade de nós replicarmos este projeto piloto e não só a sustentabilidade, mas também nos possibilita cumprir aquilo que é a nossa missão, que é mobilizar também a sociedade civil para o processo de reinserção social. A Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa tem como missão a proteção e promoção da vida, saúde e dignidade humana. Desde 2003 desenvolvemos um projeto chamado Equipa de Rua Aproximar Mais, que tem como objetivo a redução de riscos e minimização de danos das pessoas com comportamentos aditivos e dependências que vivem nas ruas de Braga. Por outro lado, sabemos que as pessoas com comportamentos aditivos e dependências têm mais fatores de risco na sua saúde oral. Com 17 anos, o nosso posto móvel estava muito degradado. Assim, em parceria com a Mundo a Sorrir, elaboramos uma candidatura à Fundação BPI La Caixa para podermos adquirir um novo posto móvel que nos permita continuar a proteger a vida, a saúde e a dignidade humana destas pessoas. O projeto Job Tours vai ser implementado pela TESE, em parceria com a APG, Associação Portuguesa para a Gestão de Pessoas. A TESE é uma organização não governamental com 15 anos de história e que atua nas áreas da integração social e comunitária. Este prémio, o BPI La Caixa, vai permitir então mobilizar os recursos humanos e os recursos materiais necessários para a implementação deste projeto. É um projeto que procurará desenvolver um conjunto de competências transversais e competências de empregabilidade junto de 30 jovens migrantes ou com histórico migrante que residam no Concelho do Porto, de forma a apoiar os seus processos de inclusão socioprofissional. O projeto vai desenvolver-se em torno de duas grandes atividades, um conjunto de workshops que vão desenvolver competências e também preparar as visitas, e depois as visitas propriamente ditas que vão ocorrer em empresas de gestão de recursos humanos e junto destes profissionais, possibilitando então que estes jovens tracem os seus caminhos, façam as suas escolhas sob condições de maior igualdade. E continuando a nossa viagem pelo país, vamos para Braga, um dos vídeos que acabámos de ver. Olá, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Liliana. Como é que se chama? David Rodrigues. David, o trabalho que vocês fazem é impressionante. Como é que este prémio vos ajudou a atingir os objetivos? Antes de mais, permita-me também dizer que para nós é uma honra estar aqui, juntamente com as 130 instituições premiadas pela Banco BPI e Fundação La Caixa. Este Dia Internacional da Solidariedade é efetivamente um privilégio poder partilhar também aqui aquilo que é o nosso projeto convosco. Nós tínhamos uma equipa de rua, como eu referi no vídeo, com 17 anos de implementação, um posto móvel degradado e a necessidade de aproximar a saúde oral a esta população, às pessoas com comportamentos aditivos e dependências. E este financiamento permite-nos claramente ter um posto móvel adaptado em melhores condições e fazer com que, em parceria com a Mundo a Sorrir, que também se associou a nós para este projeto, podermos levar a saúde oral a esta população. David, muito obrigada por ter estado connosco, parabéns pelo vosso projeto e que continuem assim como até agora e a crescer e a ajudar aqueles que mais precisam. Obrigado, votos de saúde para todas. Obrigada igualmente. E seguimos para perto, vamos para o Porto para um projeto da Mensup que trabalha o autoemprego, criando micronegócios para quem precisa. Ai, já estou aqui, olá! Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Diga-me como é que se chama, se faz favor. Chamo-me João Duarte. João, é sem dúvida um dos grandes desafios de 2021, o emprego e o autoemprego. Esta é uma solução possível e eu tenho a certeza que devem ter sido cada vez mais, deve ter havido uma procura constante da vossa instituição nestes últimos meses. E queria saber isto e queria também saber que projetos é que têm em curso.
Claro. Portanto, nós enquanto organização, nós costumamos dizer que simplificamos a criação de micronegócios e nós trabalhamos essencialmente com pessoas desempregadas ou subempregadas numa validação de mercado, ou seja, ajudar as pessoas a criar as suas oportunidades e, no fundo, acreditamos que todo o nosso trabalho até agora e essencialmente agora vai ser um bocadinho mais preciso do que nunca. Nós temos de facto sentido que tem, se calhar numa primeira fase da pandemia as pessoas estavam um bocadinho assustadas a perceber o que é que de facto iam fazer e como é que ia ser o futuro, e agora pronto, as pessoas estão a voltar à realidade, estão a voltar ao dia a dia e de facto estamos a sentir que o nosso trabalho agora se calhar vai ter ainda mais relevância. Este prémio que nos possibilitou foi começarmos numa nova geografia. Nós inicialmente estávamos só a trabalhar em Lisboa. Com este prémio vamos começar também a ter os nossos programas no Porto, o que para nós é assim uma grande felicidade. Nós agora durante a pandemia também tivemos uma adaptação dos nossos programas e temos agora também um programa em formato digital e novamente estamos muito focados em trabalhar com pessoas que por alguma razão estão desempregadas ou subempregadas, mas que têm uma ideia e têm motivação, e nós ajudamos em todo o processo de estruturar a ideia, perceber quais é que são os melhores caminhos e ir validar no mercado para que a pessoa possa então começar a sua oportunidade com o menor investimento possível e com o menor risco possível. Muito obrigada, agradeço imenso ter estado connosco, parabéns por este prémio e parabéns pelo excelente trabalho que têm feito. Obrigada a todos os que participaram e passamos agora para a minha querida Patrícia Carvalho, que está na redação do Expresso e que também com ela tem convidados. Patrícia. Mais uma vez, muito boa tarde a todos e já estão aqui comigo Lénia Mestrinho, diretora executiva da nova School of Business and Economics Data Science Knowledge Center, anunciei bem, e Filipe Almeida, presidente da Portugal Inovação Social. Muito boa tarde aos dois, sejam muito bem-vindos. Filipe, eu vou começar por si, o que é Portugal Inovação Social e como é que se relaciona com estes projetos? Obrigado, Patrícia. A Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública criada pelo governo português. Ela é pioneira na Europa, que mobiliza fundos europeus no âmbito deste quadro comunitário que chamamos Portugal 2020 para financiar projetos de inovação social e dinamizar o ecossistema de empreendedorismo social em Portugal. Até à data de hoje, Portugal é o único Estado-membro com um programa de política pública como este. E a relação com especialmente com este projeto que acabámos de ver, o Menos Hub, é que este é um dos 9 projetos que, em parceria com o BPI e Fundação La Caixa, estamos a financiar no âmbito desta dinamização deste ecossistema. O BPI e Fundação La Caixa é o terceiro maior investidor privado em inovação social em Portugal, no âmbito desta política pública, desta iniciativa da Portugal Inovação Social. E como o professor António Barreto há pouco disse e tão bem sempre a ensinar-nos, os problemas sociais são cada vez mais complexos e interdependentes. E nós sabemos que os mecanismos de mercado nunca conseguirão, como aliás não é a sua missão, dar uma resposta cabal aos muitos problemas sociais que temos e combater as desigualdades que estão na origem desses problemas. Também sabemos que o Estado nunca terá dentro de si competências e recursos suficientes e necessários para resolver todos os problemas sociais. E sabemos que há um imenso potencial criativo e empreendedor na sociedade civil para gerar soluções para os seus próprios problemas. Então, a melhor forma que nós temos de garantir soluções estáveis, sustentáveis, integradas e eficazes para os múltiplos problemas que enfrentamos coletivamente é através de parcerias virtuosas intersetoriais que incluam o Estado e o setor público, que com uma visão de contexto possa priorizar problemas sociais e dar escala às soluções mais eficazes, mas também o setor privado e empresarial, que transfere recursos, experiência, competências para ajudar à implementação destes projetos inovadores, e depois na frente da intervenção a sociedade civil organizada com o seu espírito criativo a trabalhar todos os dias para transformar a vida destas pessoas, como acontece com estes 131 projetos que agora conhecemos. E a Portugal Inovação Social, como iniciativa pública, nasceu exatamente desta crença de que é necessário juntar a parceria intersetorial para desenvolver projetos, e criámos condições únicas para que se experimentassem em Portugal novas
novas respostas sociais nascidas da livre iniciativa da sociedade civil. São, à data de hoje, já 579 projetos aprovados em todo o território continental, de Bragança até Lolé, mais de 110 milhões de euros de financiamento aprovado, onde se incluem 35 milhões de euros de investidores sociais, onde se inclui o BPI Fundação La Caixa, com projetos como estes, que estão a transformar a vida das pessoas. E nesse sentido, justamente, qual é a importância dos investidores sociais neste caminho que tem sido feito e destes prémios também para esse fortalecimento do setor social? São absolutamente estruturantes, porque, como referi, não é possível nós encontrarmos soluções integradas e que sejam verdadeiramente eficazes sem combinarmos o conhecimento, a experiência e os recursos que têm todos os setores. E os investidores sociais, neste caso, como acontece com o BPI e a Fundação La Caixa, acabam por ser também agentes transformadores da forma e da qualidade como estes projetos se desenvolvem, ao fazer também uma seleção e principalmente a serem investidores que não só investem e financiam, mas também acompanham estes projetos e com a sua experiência melhoram a forma como eles podem ser desenvolvidos. E Portugal tornou-se uma espécie de grande laboratório de experimentação de novas respostas sociais por conta desta parceria virtuosa entre fundos europeus e públicos, a iniciativa privada e social a desenvolver projetos e os investidores sociais a cofinanciá-los e a acompanhá-los também. E estes prémios ganham então uma importância também acrescida num ano como este? Absolutamente, absolutamente. Estes prémios são essenciais, não só para dar... A maior parte destes projetos, embora não tenham esse selo, são projetos com uma dimensão também inovadora na forma como desenvolvem a sua atividade e acrescentam metodologias novas à forma como as respostas convencionais já existem. E o investimento social neste caso do BPI Fundação La Caixa, é estruturante para conseguir para estes projetos darem os passos que são necessários para terem escala e, porventura, virem até a influenciar a evolução de políticas públicas. Filipe, muito obrigada. Lénia Mestrinho, qual é o envolvimento da nova School of Business and Economics no setor social? E se nos pode explicar um pouco mais sobre este projeto da base de dados social que acabou por ser lançado no último mês? Olá, Patrícia, obrigada. De facto, a Nova SBE tem uma comunidade académica que é muito ativa no setor social, mas eu creio que neste âmbito, sem dúvida, a iniciativa que nós temos e que é mais ambiciosa e que tem mais impacto é a iniciativa para a equidade social, que é um projeto que estamos a desenvolver em parceria com a Fundação La Caixa e com o BPI e, portanto, tem uma perspectiva de acompanhamento e desenvolvimento deste setor a longo prazo e que se foca essencialmente em duas vertentes. A primeira delas é criar conhecimento relevante sobre o setor e a segunda é capacitar as organizações deste setor. E, portanto, nós temos 8 projetos neste âmbito e 2 cátedras que incluem vários centros de conhecimento na Nova SBE e, portanto, juntam aqui competências de ciência de dados, de liderança, de finanças, economia para a saúde. E, se quisermos um exemplo, nós temos o programa Liderança Social para Gestores, onde nós capacitamos gestores experientes que queiram exercer funções não executivas no setor social e ajudamos também a encontrar essas organizações. Temos um programa que é o Social Leapfrog, onde basicamente capacitamos as organizações em áreas específicas da gestão durante 3 anos e aqui temos um envolvimento da comunidade como um todo, desde alunos, ex-alunos, professores, parceiros, já envolvemos quase 600 pessoas até à data. E um terceiro exemplo, então, a base de dados social, porque no fundo aquilo que acontece neste momento é que todos nós sabemos que é um setor muito importante para a sociedade e para a economia portuguesa, mas faltam-nos fontes de informação públicas para nós podermos conhecer melhor esse setor e podermos caracterizá-lo. E, portanto, o nosso objetivo com o lançamento desta base de dados social é exatamente esse, ou seja, ter uma plataforma de dados abertos, públicos, onde constem todas as organizações deste setor e que possa servir também todas as partes interessadas do mesmo. E, portanto, alavancando aqui também aquilo que são as competências do Centro de Data Science, usar aqui algumas ferramentas de inteligência artificial para massificar as organizações que nós temos, a recolha de informação sobre as mesmas e permitir que nós tenhamos sempre uma recolha de informação atualizada e uma evolução desta plataforma constante. Já percebemos aqui qual é o vosso papel, qual é também o envolvimento, mas que impacto é que pode ter esta base de dados e qual é que pode ser a vantagem ou as vantagens para as instituições que no fundo se associarem? Exatamente, ou seja, basicamente cada organização social, e, portanto, ao registar-se, ela está a confirmar, no fundo, que faz parte deste setor social. Ao fazê-lo, as organizações sociais têm a possibilidade, de forma pública e de forma transparente,
partilharem um conjunto de informação sobre a sua atividade, ou seja, não só informações mais gerais, desde o nome, a georreferenciação, o formato legal, o objetivo de desenvolvimento sustentável, mas também outros subconjuntos de informação, por exemplo, informação financeira, de recursos humanos, de impacto, órgãos sociais, etc. E, portanto, ao fazê-lo, de facto, as organizações estão aqui a ampliar a sua audiência, permitindo, por exemplo, se eu for um financiador ou um investidor, eu consigo fazer, imagina, um benchmark das organizações, eu consigo extrair indicadores que sejam importantes para a minha avaliação, eu consigo extrair informação que me ajude a desenhar as estratégias, os prémios, as candidaturas. Se eu for uma empresa, a mesma coisa, ou seja, consigo obter informação para desenhar as minhas estratégias de responsabilidade social ou de sustentabilidade. Se eu for um investigador, consigo obter informação para desenvolver os meus estudos. Muito importante, se eu for um beneficiário ou uma família, eu consigo saber que respostas sociais é que existem para o meu desafio e onde. E, portanto, temos aqui toda uma panóplia de agentes da sociedade que estão ligados a este setor e que podem beneficiar de várias formas através da nossa base de dados social. Um grande leque de respostas que podem aqui ser dadas. Muito obrigada a ambos pela vossa presença, pelos vossos esclarecimentos também. Daqui a pouco vamos voltar aqui à redação para o nosso último convidado, mas para já, Liliana, esta emissão especial segue contigo. Muito obrigada, Patrícia, até já. E a nossa próxima paragem nesta emissão são os prémios Capacitar, que já vão na sua 11ª edição e que apoiam projetos que promovam a melhoria e a qualidade de vida, da ocupação e a autonomia de pessoas com deficiência ou incapacidade permanente. A Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa é uma instituição particular de solidariedade social, fundada em 1960, que dá apoio desde a área da infância até à idade adulta, através de várias respostas sociais que desenvolve, sempre com uma forte componente terapêutica, e devido à pandemia surgiu a necessidade de nos reinventarmos e de disponibilizarmos uma nova resposta social destinada a pessoas com deficiência e seus cuidadores. O Prémio BPI La Caixa Capacitar permitirá a materialização de um sonho, que é desenvolver aulas de atividade motora adaptada com recurso às novas tecnologias e por videochamada, permitindo que tanto pessoas com deficiência como os seus cuidadores possam ter atividade física no domicílio, adquirir kits com equipamento esportivo e, por outro lado, a realização de sessões de treino adaptados para dar continuidade ao projeto e permitir a melhoria da qualidade de vida. A Associação Reinserir, a Oficina para Todos e para Cada Um, sediada aqui no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Santarém, tem um foco especial na pessoa com doença mental. Portugal é o país da Europa com maior incidência de doença mental. 1 em cada 5 portugueses sofre desta doença. Na região, há falta de respostas de reabilitação e de reinserção socioprofissional. O Prémio BPI La Caixa vai nos permitir a dinamização de oficinas de arte e oficina de reciclagem de móveis de caráter profissionalizante, e cada participante poderá receber uma bolsa. Permitirá ainda a aquisição de equipamentos informáticos e um programa de reabilitação cognitiva, uma vez que a doença mental é geradora de déficits cognitivos. A Cerci Braga é uma cooperativa sem fins lucrativos, existe desde 2011 e intervém com jovens e adultos com deficiência intelectual e multideficiência. No Concelho de Braga verifica-se já há bastante tempo lacunas ao nível das respostas residenciais para pessoas com deficiência. Os lares tradicionais acabam por ser respostas insatisfatórias para adultos que pretendem ter um projeto de vida mais autónomo e independente, e é neste contexto que surge o projeto Inclusive House, In-House, que com o apoio do Prémio BPI La Caixa Capacitar propõe-se a implementar uma resposta em que 5 jovens e adultos com deficiência intelectual ligeira partilham casa, vivem sobre um espaço de economia comum, mediante o apoio da instituição e com ações de capacitação em várias áreas da vida diária, bem como a integração no mercado de trabalho. Neste trabalho com as pessoas com deficiência, um dos exemplos mais conhecidos está em Almada, Setúbal, mais concretamente na Associação de Paralisia Cerebral de Almada e Seixal. Olá, boa tarde. Olá. Olá.
Como é que se chama? Ana Barradas. Ana, quer contar-nos um bocadinho sobre o trabalho que fazem nesta associação e como é que podem ajudar neste período mais difícil a estas pessoas? Sim, claro que sim. Antes de mais, um agradecimento muito especial pela atribuição do Prémio BPI Capacitar 2020 e pela oportunidade de estarmos aqui a divulgar também o nosso trabalho. A APCAS, a Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal, foi uma instituição que surgiu em 2005 como núcleo da Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, que também foi premiada pelo BPI Capacitar este ano. E desde 2011 é uma instituição independente e que, portanto, tem desenvolvido a sua atuação na Península de Setúbal. Aquilo que nós fazemos aqui na Península de Setúbal é promover a inclusão social das pessoas com paralisia cerebral e outro tipo de deficiência, bem como dar acompanhamento aos seus cuidadores. Portanto, aquilo que nós fazemos é uma intervenção direta junto da nossa população-alvo, mas também uma intervenção de consultoria a todas as estruturas da comunidade, porque quando falamos do processo de inclusão, falamos também de preparar a nossa comunidade. O projeto Casa, que foi o projeto premiado pelo BPI Capacitar este ano, é um projeto que vem na linha da pandemia que nós passámos, porque a população com deficiência já é por si só uma população que durante a sua vida é uma população isolada, e com a pandemia esse isolamento intensificou-se, principalmente nas crianças em idade escolar, que é esse o público-alvo do nosso projeto, uma vez que deixaram de ir à escola e o acompanhamento foi muito difícil. E quando falamos de crianças e jovens com deficiência, especialmente com paralisia cerebral, sabemos que as melhores aquisições são feitas principalmente neste período e, portanto, o projeto foi montado nesse sentido. Durante o projeto Casa, o grande objetivo vai ser promover sessões de terapia e de acompanhamento educativo ao domicílio para crianças e jovens com deficiência e idade escolar, bem como a passagem de estratégias para os seus cuidadores do que é que podem fazer para promover o desenvolvimento das suas crianças e jovens no domicílio. Para além disso, vamos ter também uma componente de promoção da atividade física para cuidadores e crianças, no sentido de promover a realização de atividades em conjunto, em família. Temos também ações de formação e a elaboração de um guia com atividades não formais para que possa efetivamente acompanhar os cuidadores naquilo que é a missão do desenvolvimento das suas crianças e jovens com deficiência. Portanto, é este o nosso projeto premiado. Ana, muito obrigada. É uma excelente comunicadora, assim é que nós gostamos, quem está deste lado. Fazemos uma pergunta, responde a tudo. Muitos parabéns pela sua participação, pelo vosso projeto e continue tudo a correr pelo melhor. E porque estamos quase no final desta emissão especial que marca o Dia da Solidariedade, entramos na última das 5 categorias de prémios atribuídos pelo BPI e pela Fundação La Caixa, os prémios Rural. A FERA é a Federação Nacional de Raças Autóctones, que agrega os interesses das várias associações de raças autóctones nacionais. Esta candidatura vai permitir construir um centro de capacitação para criadores de gado em modo extensivo. Até agora o conhecimento era transmitido entre as gerações, de pai para filho. Isto agora não acontece. A informação está dispersa e é preciso agregar essa informação e conseguir transmitir de uma forma prática e, ao mesmo tempo, ajudar em aspectos muito práticos do maneio de uma exploração. O Prémio BPI La Caixa vai permitir a implementação da Escola de Pastores, com a contratação de recursos humanos que irão formar os atuais e os futuros criadores de gado em modo extensivo. Na Miru acreditamos que todos temos direito a um lugar onde pertencemos e acreditamos, acima de tudo, que esses lugares são feitos de pessoas concretas. O projeto Miru Aproxima tem como objetivo combater o isolamento social de famílias migrantes e refugiadas que vivem em comunidades rurais portuguesas. Recrutamos e capacitamos voluntários locais que se tornam, junto destas famílias, construtores de genuínos laços de afeto, pertença e confiança.
Os nossos voluntários constituem equipas de proximidade que têm como objetivo partilhar a vida com estas famílias e criar relações autênticas sem prazo. O Prémio BPI La Caixa Rural vem possibilitar o reforço da equipa técnica do projeto e o alargamento da nossa intervenção junto de mais 4 famílias em Viana do Castelo e em Braga. A RUD é uma organização para o desenvolvimento local. Trabalhamos há cerca de 30 anos no desenvolvimento sustentável dos territórios, em particular nas zonas rurais, criando mais oportunidades e melhorando a qualidade de vida das populações residentes, mas também aumentando a proposta de valor do território para captar novas pessoas e novas atividades. O Círculo Compassivo de Cuidados é um projeto de transformação social que procura criar redes de entreajuda para a prestação de cuidados à população sénior, em parceria pela RUD, a Santa Casa da Misericórdia da Covilhã e a Cooperativa de Solidariedade Social Aproximar. O Prémio BPI La Caixa torna possível a implementação do projeto, alocando os recursos necessários e efetuando uma equipa interdisciplinar à sua intervenção. E na Casa do Povo da Maia, da Ribeira Grande, nos Açores, trabalha-se o emprego através da produção e criando e comercializando produtos agroalimentares para dar trabalho a jovens e mulheres. Vamos ver se já está aqui alguém. Olá, como está? A chamada aqui. Olá. Boa tarde. Está a ouvir-me? Não sei se me estão a ver. Eu estou a ver. Agora estou a ver e a ouvir. Ok. Olá, muito boa tarde. Agora, olha, só tem que se desviar, isso mesmo, para esse lado, que assim está ótimo. Ok. Bem-vindo a este dia de solidariedade. E começo por lhe perguntar qual é hoje o vosso grande desafio e qual foi a vossa reação quando ganharam este prémio? Foi ótimo, ficámos contentíssimos. Antes de mais, agradecer o prémio, a Casa do Povo da Maia, a sua direção, está toda contente com isso, e este prémio vai permitir que o nosso projeto, que tem a ver com o emprego, com a criação de emprego, possa ter esta alavanca, juntamente com outros financiamentos do Governo Nacional, possa ter uma alavanca para a incubação de uma empresa de inserção, que tem a ver com a criação de uma unidade produtiva de transformação agroalimentar. Ou seja, isto é criar, é a tentativa de aproveitarmos o património da Maia. Estou a falar da Maia em São Miguel, no concelho da Ribeira Grande, do património, que tem um enorme património, aproveitar as competências que as pessoas têm, dar-lhes que têm um significado cultural e dar-lhes um valor económico e depois com impacto social. Portanto, vamos criar mesmo uma empresa, vai criar 6 postos de trabalho, vai ter mais 5 em formação, capacitamos, de maneira que se a empresa resultar, possa vir a criar mais. Portanto, a ideia é que na Maia, onde já tínhamos problemas de emprego, para pessoas essencialmente com baixo índice de empregabilidade, com o Covid, com a situação do Covid piorou um pouco, face ao impacto que teve, principalmente com as pessoas em situação de precariedade, ou então com as pessoas que têm pequenos negócios e que viram-se impossibilitados de vender os seus produtos. Portanto, esta empresa vai agarrar em tudo o que é património da Maia, dar-lhe uma marca, criar um pequeno cluster e pôr os produtos no mercado. Muito bem, muito obrigada. Não podemos continuar aqui a conversar mais, teria mais perguntas para lhes fazer, mas temos que seguir para outras paragens. Obrigada por ter estado connosco e muitos parabéns. Muito obrigada. A nossa última paragem vai ser em Val de Figueira, em Santarém, no Centro de Bem-Estar Social. Já estão aqui connosco? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, Val de Figueira. Como é que se chama? Olá. Anabela. Anabela, o que é que vocês gostavam de dizer às instituições e às milhares de pessoas que nos estão a ver e a ouvir hoje sobre como é que o vosso trabalho de voluntariado tem aproximado as várias redes? Nós temos um grupo de voluntários que desde sempre tem acompanhado a nossa instituição. Aliás, ela foi criada justamente pelas mãos dos voluntários e de facto tem feito toda a diferença, sobretudo nesta fase de pandemia, em que as pessoas estão cada vez mais isoladas, cada vez mais sós, e o trabalho que os nossos voluntários desenvolvem ao longo dos dias
é extremamente importante, porque lhes levam as refeições, porque lhes levam algum carinho, porque lhes levam também alguma companhia, que é aquilo que no fundo lhes falta neste momento. Cada vez mais se fala em isolamento social, cada vez mais se fala em afastamento e de facto a camada mais idosa é isso que tem sofrido desde sempre. E muito mais agora nesta fase da pandemia. Portanto, aquilo que os nossos voluntários fazem, a par também das funcionárias e de toda a equipa, é colmatar um bocadinho esta falta de afetos. Que bom que existem e que bom que fazem este trabalho. Muito obrigada pelo vosso trabalho. Obrigada. E que 2021 seja realmente um ano diferente e melhor para todos nós. Antes de fecharmos, eu vou devolver aqui a emissão à Patrícia Carvalho, que está na redação do Expresso, com José Pena do Amaral, membro da Comissão de Responsabilidade Social do BPI. Patrícia, é contigo agora. Obrigada Liliana, e sem demoras já está aqui José Pena do Amaral. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Durante esta última hora temos estado aqui a conhecer e a ver todos estes projetos e instituições com um trabalho louvável. Qual é o grande desafio para o próximo ano, com as perspectivas que temos, tanto para a economia, como também no que diz respeito à evolução da pandemia? O nosso desafio neste âmbito do apoio à economia social, se eu pudesse falar assim, ou melhor dito, ao setor social, é, no mínimo, manter o nível de apoio que temos dado nos últimos anos, em particular neste ano 2020, em que não reduzimos absolutamente nada o apoio que estamos a dar a esse setor. E quando digo nós, falo do BPI e da Fundação La Caixa, que é hoje o principal financiador destas intervenções. E, portanto, para nós é muito importante que estas instituições saibam que podem continuar a contar connosco. Vamos ter os 5 prémios como tivemos, o valor que é de 3,75 milhões de euros vai-se manter, e nós esperamos que no primeiro semestre do ano lancemos as candidaturas para os 5 prémios que temos vindo a fazer, e teremos digamos assim, as reuniões de júri e as aprovações dos projetos no segundo semestre do ano, como sempre. E, portanto, no que respeita ao conjunto da intervenção no setor social, eu espero e penso que posso dizer isso com segurança, que no mínimo teremos o mesmo nível de investimento que este ano terá andado em torno de 12 a 13 milhões de euros. O que é que pode, já levantou muito o véu sobre os planos do BPI Fundação La Caixa, só para deixarmos mais claro, a partir de quando é que estes projetos podem começar a avançar com essas candidaturas? Sim, normalmente nós anunciamos antes, portanto, em princípio, ainda no mês de janeiro poderá haver o primeiro chamamento para candidaturas, digamos assim. Os prémios são uma maneira de comunicar estas candidaturas, mas normalmente ainda em janeiro ou no princípio de fevereiro estaremos a lançar a primeira, relativamente ao Prémio Infância. E, portanto, ao longo do semestre, eu diria que quase uma vez por mês haverá com certeza um concurso a ser lançado para cada uma destas áreas, que são os 5 prémios do banco. E depois de um ano de 2020 que está agora a fechar e que foi mergulhado na incerteza, quais são as expectativas e os grandes desafios ou prioridades para 2021? Sabe que nesta área são sempre as mesmas necessidades, porque o que nós temos é um país com uma percentagem muito elevada de pessoas mais velhas, que precisam de apoio, que estão muito isoladas, que são apoiadas por instituições muito importantes para a sua vida cotidiana, quer no plano da saúde, dos tempos livres, de toda a espécie de terapias, quer ocupacionais, quer mesmo terapias no sentido de resposta a problemas que as pessoas têm na sua vida, de sobrevivência, etc. E, portanto, eu não vejo que haja uma grande novidade no tipo de necessidades que vamos ter. Diria até que, do ponto de vista da intervenção social, o problema maior que nós temos são aqueles que resultam de uma situação completamente crítica na economia. Portanto, há mais desempregados, haverá mais pessoas a precisar dessa sustentação de rendimento, mas isso é um trabalho que é feito sobretudo pelo Estado. Os desafios são os mesmos, mas serão muito mais pessoas a necessitar deste tipo de ajuda. Provavelmente sim.
mas nós aí não vamos responder de maneira diferente, porque temos o mesmo tipo de montantes, o mesmo tipo de métodos. O mesmo tipo de foco também. Exatamente. Para 2021. Exatamente. José Pena do Amaral, muito boa tarde, muito obrigada pela sua presença. Da minha parte, resta-me despedir, agradecer a todos por estarem a acompanhar-nos desse lado, sobretudo neste Dia Internacional da Solidariedade. Liliana, e agora deixo-te com o encerramento desta sessão. Obrigada, Patrícia. Beijinhos e até uma próxima oportunidade. E depois desta viagem pelo país, pelos projetos que estão realmente a fazer a diferença, fechamos aqui esta emissão especial dedicada ao Dia Internacional da Solidariedade. A todos os premiados, mas também aos outros projetos, os nossos sinceros parabéns pelo excelente trabalho que têm feito. A todos vocês que estiveram connosco, muito obrigada. Falámos com alguns, era impossível falar com todos, todos eram merecedores de ter dado a vossa palavra e o vosso testemunho. Fica aqui um grande beijinho, parabéns por todo o vosso trabalho, um Santo Natal e até para o ano, noutras condições, se Deus quiser. Muito obrigada, beijinhos, Feliz Natal. Obrigada. São muitos, são 113 instituições sociais, portanto é um privilégio ter estado aqui, é um privilégio acompanhar o BPI e a Fundação La Caixa nestes prémios. Sinto realmente honrada por fazer parte também deste projeto, estando do lado de cá, e porque estamos nesta semana do Natal, peço-vos que pensem em quem mais precisa e em todos estes projetos que tentam fazer a diferença. Muito obrigada pela vossa companhia. Um Santo Natal.